Meu irmão voltou do exterior e revelou por que nunca atendeu minhas ligações. O tilintar insistente do meu telefone, com a melodia irritante que eu havia escolhido para contatos bloqueados. Era o único som que ousava quebrar a quietude quase religiosa daquela madrugada fria de outono. A tela brilhava com um número desconhecido, insistindo em me tirar do torpor de um sono inquieto. Revirei-me na cama, o cobertor pesado parecendo uma armadura, mas a angústia que se enraizara em meu peito nos últimos 5 anos era mais pesada do que qualquer tecido. Era um número internacional, eu podia ver o prefixo, mas meu coração já não saltitava com a esperança tola de que do outro lado da linha estaria ele, Rafael, meu irmão. Aquele que havia partido para o exterior 5 anos antes, prometendo o mundo e, em vez disso, entregando o silêncio mais absoluto e ensurdecedor. Ignorei a chamada como havia ignorado centenas de outras de números desconhecidos nos últimos anos. Cada uma delas uma pequena facada na ferida ainda aberta da sua ausência e da sua falta de comunicação. O que me restava era apenas a dor constante de um coração partido. Rafael, meu irmão mais velho por apenas 3 anos, sempre fora a minha âncora, meu porto seguro, meu herói de infância. Desde os dias em que construíamos fortes de cobertor na sala, protegendo-nos de inimigos imaginários, até as noites em claro na adolescência, compartilhando segredos e sonhos sob o céu estrelado do quintal. Ele, com seus cabelos rebeldes e um sorriso que desarmava qualquer um, possuía uma energia contagiante, uma paixão pela vida que parecia incendiar tudo ao seu redor. Rafael não sonhava pequeno. Ele sonhava com horizontes distantes, com culturas exóticas, com uma vida que desafiasse as fronteiras do comum, da rotina previsível de nossa pequena cidade do interior de São Paulo. Era um espírito livre, um aventureiro nato, e eu, Isabela, a irmã mais nova e de certa forma, sua confidente e principal admiradora, sempre soube que ele partiria. Mas nunca imaginei que essa partida se transformaria em um exílio, em um completo e inexplicável desaparecimento. A notícia de sua ida para a Europa, para trabalhar em uma startup de tecnologia inovadora, foi recebida com uma mistura de orgulho e tristeza pela nossa família. Nossos pais, que haviam investido cada centavo, cada esperança em nossa educação, viam em Rafael a concretização de um sonho. Ele, o primeiro da família a conquistar uma oportunidade internacional, a desbravar o mundo além das nossas fronteiras. As despedidas foram emocionantes, cheias de promessas de videochamadas semanais, de visitas futuras, de que a distância seria apenas um detalhe. Eu me lembro perfeitamente do seu abraço forte, quase esmagador, no aeroporto, do cheiro da sua colônia que se misturava ao aroma do café que ele sempre bebia em excesso. Não se preocupe, Bela, ele sussurrou em meu ouvido, usando o apelido carinhoso que só ele usava, eu vou ligar todos os dias. Você não vai sentir falta de mim, prometo. Sua promessa, eu pensava, seria quebrada, mas não da forma que realmente aconteceu. As primeiras semanas foram como ele havia prometido. Videochamadas diárias, fotos de paisagens deslumbrantes, descrições entusiasmadas de seu novo trabalho em Berlim, da agitação da cidade, da energia vibrante da vida europeia. Ele parecia feliz, realizado, exatamente onde sempre quis estar. Minhas preocupações se dissiparam, substituídas por uma alegria genuína por sua felicidade. Mas aos poucos as chamadas se tornaram menos frequentes. As respostas às minhas mensagens mais curtas. As fotos mais raras. Até que um dia o silêncio se instalou. De repente as chamadas pararam. As mensagens não eram mais respondidas. O perfil dele nas redes sociais, que antes borbulhava com atualizações constantes, ficou mudo e estático, como monumento a uma vida que havia sido abruptamente interrompida. Eu ligava incansavelmente para seu número europeu, para o número da startup, para o número de um colega que ele havia mencionado. Nada. Apenas a voz mecânica da operadora, em um alemão incompreensível, que parecia zombar da minha angústia. Meus pais, inicialmente preocupados, logo entraram em pânico. A busca se tornou frenética. Tentamos contato com a embaixada brasileira, com a polícia alemã, com a startup onde ele trabalhava. As respostas eram vagas, burocráticas, desanimadoras. Não há registro de desaparecimento. O senhor Rafael Silva não está mais empregado nesta empresa. Não podemos fornecer informações pessoais devido à privacidade. O desespero nos consumiu. Minhas noites eram povoadas por pesadelos, meus dias por uma angústia sufocante. Eu me agarrava a qualquer fio de esperança, qualquer teoria, por mais improvável que fosse. Ele se apaixonou e fugiu com alguém? Ele se envolveu em algo perigoso? Ele sofreu um acidente? A ausência de respostas era a tortura mais cruel, um veneno lento que corroía a alma da nossa família. Meus pais, antes tão vibrantes, envelheceram 10 anos em questão de meses.
A alegria se foi da nossa casa, substituída por um silêncio melancólico, por olhares perdidos, por uma tristeza que parecia nunca ter fim. Eu, que antes via Rafael como um herói, comecei a sentir um misto de raiva e ressentimento. Como ele pôde fazer isso conosco? Como pôde nos abandonar, nos deixar em um limbo de incertezas, sem uma palavra, sem uma explicação? Com o tempo, a dor aguda se transformou em uma cicatriz profunda. A vida implacavelmente seguiu seu curso. Eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar como designer de interiores, construí minha própria vida, mas a sombra de Rafael, a pergunta sem resposta, pairava sobre tudo. Cada festa de família, cada Natal, cada aniversário, era tingido pela sua ausência. Aprendemos a viver com o vazio, a falar dele em sussurros, a lembrar de sua alegria sem nos aprofundar na tristeza da sua partida. Eu havia bloqueado o número internacional no meu telefone, um ato simbólico de desapego, de aceitação de que ele havia escolhido nos apagar de sua vida. Até aquela madrugada, o tilintar do telefone, a melodia dos contatos bloqueados. Levantei-me da cama, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Não era o número que eu havia bloqueado. Era outro, com um prefixo diferente, mas ainda internacional. Um pressentimento, um arrepio que eu não conseguia ignorar me fez atender. Alô, minha voz saiu trêmula, quase inaudível, carregada de uma expectativa que eu achava ter enterrado há muito tempo. Um silêncio do outro lado. Depois, uma voz, rouca, cansada, mas inconfundível. Bela? É você, Bela? Meu coração parou. O ar faltou em meus pulmões. As palavras que eu havia ensaiado por anos se recusaram a sair. Rafael. O nome dele saiu como um sopro, uma prece, uma maldição. Sim, sou eu. Eu voltei. Estou no aeroporto. Em São Paulo. A notícia me atingiu como um raio. Rafael. No aeroporto. Em São Paulo. Depois de 5 anos de silêncio absoluto. Depois de 5 anos de dor, de angústia, de uma ausência que parecia ter rasgado nossa família ao meio. A raiva que eu havia cultivado por anos, o ressentimento, o rancor, tudo se misturou em um turbilhão de emoções contraditórias. Eu queria gritar, eu queria chorar, eu queria abraçá-lo, eu queria socá-lo. Como? Como você pôde fazer isso? Eu gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, quentes e abundantes, um rio de emoções reprimidas. Como você pôde nos abandonar assim? Onde você estava? Por que você nunca atendeu minhas ligações? Ele suspirou um suspiro pesado, que carregava o peso de anos de sofrimento, de segredos não ditos. Eu sei, Bela. Eu sei. É uma longa história. Mas, eu preciso de você. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho ninguém além de vocês. Naquela madrugada fria, a voz rouca e cansada de Rafael, meu irmão perdido, me trazia de volta não apenas o mistério de sua ausência, mas a promessa de uma verdade há muito tempo esperada, uma verdade que eu não sabia se queria ouvir, mas que precisava desvendar. O som da sua voz, carregado de uma vulnerabilidade que eu nunca havia presenciado nele, quebrou as barreiras da minha raiva e atiçou a velha e inquebrável ligação de amor fraterno que sempre nos uniu. Dirigi para o aeroporto com as mãos tremendo no volante, a mente em um turbilhão de emoções. A raiva que havia fervido em mim por 5 anos se misturava a uma ansiedade quase infantil, a uma pontada de esperança que eu havia jurado ter extinguido. O aeroporto, com sua agitação constante e a profusão de rostos anônimos, parecia um lugar irreal. Procurei por ele, meu coração batendo forte no peito, as palavras dele ecoando em minha mente: eu não tenho para onde ir. Eu não tenho ninguém além de vocês. E lá estava ele, sentado em um banco de metal, encolhido como se tentasse se tornar invisível. Não era o Rafael que eu lembrava. Os cabelos rebeldes estavam mais longos e desgrenhados, o sorriso desarmante, substituído por uma barba rala e um olhar perdido, cansado, que parecia ter visto demais. Suas roupas, antes impecáveis, estavam amarrotadas, e uma mochila surrada repousava a seus pés. Ele parecia mais magro, mais pálido, e seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam uma tristeza profunda, um peso que parecia esmagá-lo. Meu coração se contraiu. A raiva se dissipou, substituída por uma dor aguda, uma compaixão que eu não esperava sentir. Corri até ele, as palavras de raiva que eu havia ensaiado por anos, as perguntas que eu havia acumulado, desapareceram. Apenas o instinto fraterno prevaleceu. Rafael! Eu gritei, e o abracei com força, sentindo a fragilidade de seu corpo, a tensão em seus ombros. Ele me abraçou de volta, um abraço desesperado, como se estivesse se agarrando a um bote salva-vidas em um mar tempestuoso. Senti suas lágrimas quentes molharem meu ombro, um choro contido que parecia vir da alma. Bela, eu sinto tanto, ele sussurrou, a voz embargada. Eu sinto tanto por tudo.
Não havia espaço para perguntas ali, no meio daquele aeroporto barulhento com o mundo girando ao nosso redor. Apenas a necessidade de levá-lo para casa, para um lugar seguro, para o seio da nossa família. Meus pais, ao vê-lo, desabaram. Minha mãe, que havia passado anos vivendo em um luto silencioso, o abraçou com uma força que eu nunca imaginei que ela possuísse. Um grito de alívio e dor que ecoou por toda a casa. Meu pai, o homem forte e silencioso, apenas o abraçou, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto, sem palavras, apenas o som de um amor reencontrado. A casa, que havia sido um lugar de tristeza e vazio, encheu-se de uma emoção avassaladora, uma mistura de alegria, alívio, raiva e, acima de tudo, a esperança de respostas. Rafael não falou muito naquela noite. Ele estava exausto física e emocionalmente. Comemos em silêncio, apenas o som dos talheres e dos soluços contidos de minha mãe. Ele parecia um fantasma, uma sombra do homem que havia partido. Depois do jantar, ele pediu apenas um banho quente e uma cama. Deitei ao lado dele, como fazíamos quando éramos crianças, e o senti tremer, mesmo sob o cobertor pesado. Segurei sua mão, e ele se agarrou a mim com uma força desesperada. Não havia sono para nenhum de nós. A verdade estava lá pairando no ar, esperando o momento certo para se revelar. No dia seguinte, com o sol entrando pela janela, Rafael parecia um pouco mais forte, um pouco mais presente. O banho quente e o sono, mesmo que interrompido, haviam devolvido um pouco de cor ao seu rosto pálido. Meus pais o observavam, com uma mistura de preocupação e uma pontinha de esperança nos olhos. Eu me sentei ao lado dele, segurando sua mão. Rafael, eu comecei, a voz suave, precisamos conversar. Precisamos saber o que aconteceu. Por que você sumiu? Por que nunca atendeu minhas ligações? Ele respirou fundo, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse revivendo cada momento da sua história. Eu sei dela. Eu sei que devo a vocês uma explicação. Uma explicação que talvez seja difícil de acreditar, difícil de aceitar. Mas eu preciso que vocês confiem em mim. Preciso que vocês entendam que tudo que eu fiz para proteger vocês. E então, ele começou a contar sua história. Uma história que se desenrolou por horas em um relato doloroso e detalhado, que nos transportou para um mundo que eu só conhecia dos filmes de espionagem e dos thrillers de ação. Rafael havia ido para Berlim, sim, para trabalhar em uma startup de tecnologia. A empresa, a Quantum Leap, estava desenvolvendo uma tecnologia revolucionária de criptografia quântica, com o potencial de proteger dados de forma praticamente inquebrável. Ele era parte de uma equipe de elite de engenheiros de software, e estava no auge de sua carreira. A vida em Berlim era tudo o que ele sonhava, a cultura vibrante, a efervescência tecnológica, a liberdade de inovar. Mas a Quantum Leap não era apenas uma startup. Era uma fachada. Seu financiamento vinha de uma organização secreta, uma rede internacional de criminosos que buscava usar a tecnologia de criptografia quântica para proteger suas operações ilícitas, tráfico de informações, lavagem de dinheiro em escala global, sabotagem industrial e até mesmo terrorismo cibernético. Rafael, em sua ingenuidade e entusiasmo inicial, não percebeu a natureza sombria da organização. Ele estava focado na tecnologia, na ciência, no desafio intelectual. Até que um dia ele descobriu a verdade. Um colega, um engenheiro russo chamado Dmitry, que havia se tornado seu amigo, o alertou. Dmitry havia percebido as inconsistências, os clientes misteriosos, as reuniões secretas. Ele havia tentado sair da organização, mas foi impedido. Ele foi assassinado, silenciado. E Rafael presenciou tudo. A partir daquele momento, a vida de Rafael se transformou em um pesadelo. Ele se tornou um prisioneiro, um refém. A organização o forçou a continuar trabalhando na tecnologia, ameaçando a ele e a sua família no Brasil. Eles sabiam tudo sobre vocês, Bella, ele disse. A voz embargada. Onde vocês moravam, onde vocês trabalhavam, onde você estudava. Eles tinham fotos, dados, tudo. Eles disseram que se eu tentasse fugir, se eu tentasse contatar vocês, eles iriam machucar vocês. Eles iriam matar vocês. E eu acreditei neles. Eu vi o que eles fizeram com Dmitry. O silêncio, a ausência de contato não foi uma escolha. Foi uma imposição. Uma prisão sem paredes, uma tortura psicológica que o impedia de gritar por socorro, de avisar sua família. Cada ligação de vocês, cada mensagem, era um lembrete constante do perigo que vocês corriam por minha causa. Eu tinha que cortar todo o contato. Eu tinha que fingir que havia sumido. Era a única forma de protegê-los. Ele passou os últimos 5 anos vivendo sob constante vigilância, sob a ameaça de morte.
Trabalhava na tecnologia, mas, secretamente, sabotava o código, inserindo vulnerabilidades, backdoors que permitiriam às autoridades, caso descobrissem a organização, desmantelar a rede de criptografia. Eu não podia fazer nada de forma óbvia. Tinha que ser sutil, indetectável. Era um jogo de gato e rato, de vida ou morte. Ele não podia usar seu próprio telefone, não podia enviar e-mails, não podia acessar as redes sociais. Cada passo era monitorado. Cada palavra ouvida. Ele vivia em um purgatório de medo e solidão. O reencontro foi um ponto de virada na sua história. Um golpe de sorte. A organização havia sido desmantelada por uma agência de inteligência internacional. Ele foi resgatado, libertado, mas não sem antes ser submetido a um longo processo de interrogatório e desintoxicação psicológica. Eles queriam ter certeza de que eu não era um espião duplo, de que eu não estava comprometido. E eu precisava de tempo para processar tudo, para me recuperar. Por isso não pude ligar imediatamente. A história de Rafael nos atingiu como um tsunami. Meus pais choravam, não mais de tristeza, mas de alívio e de um profundo orgulho por sua coragem. A raiva que eu sentia se dissipou completamente, substituída por uma admiração avassaladora. Meu irmão, o aventureiro, o sonhador, havia se tornado um herói, um sobrevivente, um homem que enfrentou os horrores mais profundos para proteger sua família. Os dias seguintes foram de cura. Rafael estava fisicamente seguro, mas as cicatrizes emocionais eram profundas. Ele tinha pesadelos, flashbacks, e a paranoia de ser seguido o acompanhava a cada passo. Mas ele estava em casa. Estava conosco. E lentamente, com o apoio da família e de terapia especializada, ele começou a reconstruir sua vida. A startup que ele havia, sem saber, sabotado foi desmantelada. A organização criminosa desmantelada. Ele colaborou com as autoridades, fornecendo informações cruciais que ajudaram a prender os líderes da rede. A vida nunca mais seria a mesma. A inocência da nossa família havia sido quebrada, mas em seu lugar, surgiu uma nova força, uma nova união, uma nova compreensão do que realmente importava. Aprendemos sobre a fragilidade da vida, sobre a crueldade do mundo, mas também sobre a força indomável do amor familiar. Rafael, meu irmão, o aventureiro que sonhava com horizontes distantes, havia voltado. E ao seu lado, eu, Isabela, não era mais a irmã mais nova e curiosa, mas uma mulher que havia aprendido a valorizar cada momento, cada ligação, cada palavra. E acima de tudo, a perdoar, a compreender e a amar, incondicionalmente. Seu silêncio não foi um abandono. Foi um escudo. E agora eu entendi porque ele nunca atendeu minhas ligações. E nesse entendimento encontrei a paz. Meu irmão voltou do exterior, e revelou porque nunca atendeu minhas ligações. A verdade era mais sombria, mais dolorosa, mas também mais heroica do que eu jamais poderia ter imaginado. Os dias que se seguiram à revelação foram um misto de alívio catártico e uma dor quase insuportável. A história de Rafael, contada em detalhes tão vívidos e com uma carga emocional tão intensa, era difícil de absorver. Cada palavra que ele pronunciava parecia pintar um quadro de medo, solidão e um heroísmo silencioso que nos deixava sem fôlego. Meus pais, especialmente, estavam devastados pela extensão do sofrimento de seu filho. Minha mãe, que havia chorado rios de lágrimas por 5 anos imaginando o pior, agora chorava de alívio e de uma dor profunda por não ter podido protegê-lo. Meu pai, o pilar de força da família que sempre se mostrou inabalável, revelou uma vulnerabilidade que eu nunca havia testemunhado. Seus olhos marejados de lágrimas e orgulho. A imagem do filho, antes um jovem promissor que havia partido para realizar seus sonhos, transformou-se em um guerreiro ferido, um sobrevivente de uma batalha invisível. A casa, que havia passado por um luto prolongado e silencioso, agora ecoava com os murmúrios da recuperação. A presença de Rafael era, inicialmente, um fantasma. Ele se movia pela casa como uma sombra, a guarda sempre levantada, os olhos vasculhando cada canto, cada janela, como se esperasse um ataque iminente. Sons banais, o telefone tocando, a campainha, um carro passando na rua, o faziam sobressaltar, e seus músculos se contraíam em uma tensão constante. Os pesadelos eram frequentes e aterrorizantes, e muitas noites eu o ouvia gritar, revivendo os horrores que havia presenciado. Nessas noites eu me levantava e ia até seu quarto, sentava-me ao lado dele, segurando sua mão, sussurrando palavras de conforto, lembrando de que estava seguro, de que estava em casa, de que estava conosco. Ele, em sua vulnerabilidade, se agarrava a mim, buscando um refúgio na minha presença, na minha voz. A terapia se tornou uma parte essencial de sua rotina. Rafael resistiu a princípio, sua desconfiança em estranhos era profunda e arraigada.
Mas meus pais e eu fomos insistentes, explicando que ele não precisava enfrentar aquilo sozinho. Encontramos um psicólogo especializado em TEPT e trauma, um homem experiente e empático que aos poucos conseguiu romper as barreiras que Rafael havia construído ao seu redor. As sessões eram longas e dolorosas, e ele revivia os traumas, os medos, as perdas. Mas lentamente, com cada nova sessão, um pouco do peso parecia ser retirado de seus ombros, um pouco da escuridão parecia se dissipar. Rafael também começou a colaborar ativamente com as autoridades. A agência de inteligência internacional que o resgatou mantinha contato constante. Ele fornecia detalhes, informações cruciais sobre a estrutura da organização criminosa, os nomes dos envolvidos, os métodos de operação, as vulnerabilidades da criptografia que ele havia sabotado secretamente. Sua expertise técnica era inestimável, e ele se tornou uma peça fundamental no desmantelamento completo da rede. Essa colaboração, embora exaustiva e emocionalmente desgastante, também era terapêutica para ele. Era uma forma de redenção, de lutar contra o mal que o havia aprisionado, de honrar a memória de Dmitry e de outros que foram vítimas da organização. Enquanto Rafael se recuperava e colaborava com as autoridades, a vida da nossa família também passava por uma profunda transformação. Meus pais, antes reclusos em sua dor, encontraram um novo propósito em apoiar Rafael. Minha mãe, que sempre foi a mais emotiva, canalizava sua energia para cuidar dele, preparando suas comidas favoritas, garantindo que ele tomasse seus medicamentos, ouvindo-o pacientemente. Meu pai, com sua força silenciosa, se tornou um pilar de estabilidade, oferecendo conselhos práticos, ajudando-o a lidar com a burocracia e a reconstruir sua vida financeira, que havia sido completamente destruída. Eu, Isabela, me tornei sua confidente, sua aliada mais próxima. Ouvi suas histórias de terror, suas angústias, seus medos mais profundos. Compartilhamos horas de conversas em que ele desabafava sobre a culpa que sentia por nos ter deixado preocupados, por ter nos mantido no escuro. Eu sinto tanto, Bella, ele repetia. Eu queria tanto ter ligado para você, ter ouvido sua voz. Mas eu não podia. Eu não podia arriscar a vida de vocês. Nessas conversas, a raiva que eu havia sentido por tanto tempo se dissolveu completamente, substituída por uma empatia avassaladora. Eu entendi a magnitude do sacrifício que ele havia feito, da coragem que ele havia demonstrado ao viver em um inferno pessoal para nos proteger. Nossa relação se aprofundou. De irmãos que cresceram juntos, nos tornamos almas conectadas por uma experiência limite, por um laço inquebrável de amor e compreensão. Eu ajudei a se reconectar com o mundo, a encontrar novas paixões, novos propósitos. Incentivava-o a retomar seus projetos de tecnologia, a usar sua genialidade para o bem, para criar, para inovar. Ele começou a desenvolver softwares de segurança cibernética para ONGs, para organizações que protegiam vítimas de crimes digitais, usando seu conhecimento de forma ética e construtiva. Ainda assim, a recuperação era um processo lento e gradual, com seus altos e baixos. Houve dias em que a escuridão parecia engoli-lo novamente, em que os pesadelos eram tão vívidos que ele mal conseguia distinguir a realidade do trauma. Nessas horas a família se unia, oferecendo um escudo de amor e apoio. Um dia, enquanto Rafael estava em uma de suas sessões de terapia, eu estava organizando alguns de seus pertences que ele havia trazido na mochila surrada. Encontrei um pequeno caderno de capa preta bem escondido no fundo. Era o seu diário. Hesitei em abri-lo, sentindo-me uma intrusa em seus pensamentos mais íntimos. Mas a necessidade de entender ainda mais, de me aprofundar na sua jornada, era mais forte. O diário era um registro doloroso e detalhado de seus anos no exterior. Ele escrevia sobre o medo constante, a solidão avassaladora, a saudade da família que o corroía. Ele descrevia os rostos dos criminosos, a crueldade de suas ações, as ameaças veladas e explícitas que o mantinham em cativeiro. Mas em meio a todo o horror, havia também um fio de esperança. Ele descrevia a sua sabotagem secreta, os pequenos atos de resistência, a sua determinação em sobreviver e em derrubar a organização. E havia também mensagens para nós, para mim, para nossos pais, como se o diário fosse uma cápsula do tempo, uma carta que ele esperava que um dia chegasse às nossas mãos. Bella, ele escreveu em uma das últimas páginas, antes de ser resgatado: se você estiver lendo isso, saiba que eu nunca deixei de amar você. Eu sinto tanto por cada aniversário, cada Natal, cada momento que perdemos. Mas eu fiz isso para proteger você. Eu fiz isso por amor. Eu chorei, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto, molhando as páginas do diário. Aquele caderno era a prova final, o testemunho silencioso de sua coragem, de seu amor inabalável. Ele não nos havia abandonado.
Ele havia nos protegido. E naquele momento, a última ponta de ressentimento que ainda se agarrava em meu coração se dissolveu completamente, substituída por uma profunda admiração e um amor que parecia não ter limites. Rafael, aos poucos, foi reconstruindo sua vida. Com sua expertise em segurança cibernética, ele se tornou um consultor requisitado, trabalhando para empresas e governos na luta contra o crime digital. Ele usava sua experiência para o bem, para proteger, para prevenir que outros passassem pelo que ele passou. E ele nunca mais se afastou de nós. As videochamadas se tornaram semanais novamente, as visitas frequentes e os abraços, cheios de uma ternura que havia sido forjada na dor e na superação. A história dele, a história da sua ausência e do seu retorno, tornou-se um lembrete constante da complexidade da vida, da força do espírito humano e do poder do amor familiar. Eu, Isabela, a irmã mais nova e antes ressentida, tornei-me a maior defensora de seu legado, a narradora de sua história, a testemunha de sua coragem. Meu irmão voltou do exterior e revelou por que nunca atendeu minhas ligações. E nesse processo eu não apenas entendi o motivo de seu silêncio, mas também descobri a verdadeira essência do amor, do sacrifício e da resiliência. A vida nos ensinou que por trás das aparências, por trás dos silêncios, por trás das ausências, podem existir histórias de um heroísmo indizível, de uma luta invisível, de um amor que transcende todas as barreiras. E essa é a nossa história. O tempo passou e a cicatriz em nossa família, antes uma ferida aberta e dolorosa, tornou-se uma marca de força e união. Rafael continuava sua jornada de recuperação, enfrentando os desafios com uma resiliência notável. As sessões de terapia se espaçaram, mas o cuidado com sua saúde mental era constante. Ele se dedicava a projetos que o preenchiam de propósito, usando seu conhecimento para construir um mundo digital mais seguro. Fundou uma ONG, a Guardiões Digitais, que oferecia suporte e ferramentas de segurança cibernética para comunidades vulneráveis e pequenos negócios, prevenindo que fossem vítimas de esquemas complexos e criminosos como aqueles que ele havia enfrentado. Minha função como designer de interiores ganhou um novo significado. Passei a projetar espaços que promoviam bem-estar e segurança digital, criando ambientes que protegiam a privacidade e a sanidade mental das pessoas no mundo cada vez mais conectado. Meus pais, que haviam passado por tanto sofrimento, redescobriram a alegria de viver. A casa, antes impregnada de silêncios e preocupações, agora transbordava de vida e de risadas. As festas de família se tornaram celebrações da união, da presença, da segunda chance que a vida nos havia dado. Minha mãe, com sua energia renovada, se voluntariou na ONG de Rafael, ajudando na organização de eventos e na divulgação de informações sobre segurança online, encontrando uma nova missão para sua vida. Meu pai, com sua sabedoria e paciência, tornou-se o conselheiro informal da Guardiões Digitais, oferecendo sua experiência em gestão e organização, um pilar de apoio para o filho e sua causa. A história de Rafael começou a se espalhar, não como uma saga sensacionalista, mas como um testemunho inspirador. Em suas palestras sobre segurança cibernética e ética na tecnologia, ele compartilhava, com cautela e sob a orientação de seus terapeutas, fragmentos de sua experiência. Ele falava sobre a importância da vigilância, da proteção de dados, da resiliência mental diante de adversidades. Sua voz, antes rouca e cansada, tornou-se um farol de esperança e conhecimento, inspirando jovens e profissionais a usarem a tecnologia de forma responsável e consciente. Eu, Isabela, sentia um orgulho imenso a cada vez que o via no palco, transformando sua dor em um legado de serviço. Nossa conexão fraterna se aprofundou. Tínhamos rituais diários, pequenas conversas sobre o dia, sobre os projetos, sobre a vida. Eu o levava para caminhar em parques, para ver o pôr do sol, para reconectar-se com a beleza simples do mundo que ele quase havia perdido. Ele me ouvia com atenção sobre meus projetos de design, minhas ideias, minhas paixões, oferecendo insights que só sua experiência de vida, tão singular, poderia dar. Ele me ensinou a ver o perigo escondido nas entrelinhas de um contrato, a questionar as aparências, a proteger minha própria criatividade e minha privacidade em um mundo digital cada vez mais invasivo. O trauma, embora jamais apagado, foi ressignificado. Rafael aprendeu a conviver com suas cicatrizes, a transformá-las em um motor para sua missão. Ele se tornou um defensor incansável da liberdade digital, da privacidade e da segurança online. E eu, sua irmã, tornei-me sua maior apoiadora, sua parceira em sua nova jornada. Aqueles 5 anos de silêncio, de angústia, foram um preço alto a pagar, mas nos ensinaram a valorizar a presença, a voz, o laço invisível que nos unia como família.
Em uma tarde ensolarada, enquanto tomávamos café no quintal de nossa casa, com o aroma das flores de jasmim que minha mãe tanto amava, Rafael me contou sobre um novo projeto. Ele havia sido convidado por uma agência de inteligência, não a que o resgatou, mas outra, focada em prevenção e educação, para desenvolver um programa de treinamento para cidadãos comuns sobre como se proteger de ameaças cibernéticas. É uma forma de usar tudo o que eu passei, Bela, ele disse, um brilho de esperança em seus olhos. De transformar o mal em bem, de ajudar as pessoas a não caírem nas mesmas armadilhas. Eu olhei, meu coração transbordando de orgulho e amor. Meu irmão, o aventureiro, o sonhador, havia se transformado em um guardião, um protetor. Ele não era mais o jovem ingênuo que partiu em busca de um sonho, mas um homem forjado na adversidade, com uma sabedoria que poucas pessoas adquiriam em uma vida inteira. E eu, Isabela, sua irmã, estava ali ao seu lado, testemunha de sua transformação. Aquele dia em que ele voltou do exterior, e revelou por que nunca atendeu minhas ligações, não foi apenas o fim de um mistério. Foi o início de uma nova vida, de uma nova família, de um novo propósito, construído sobre as ruínas de um passado doloroso, mas fortalecidos pelo amor incondicional que nos unia. O silêncio dele foi um grito de amor disfarçado. E ao entender esse grito, eu finalmente compreendi o verdadeiro significado da palavra irmão.